primeiro mês do último trimestre do ano já se foi. Tá na hora da gente começar a se planejar para 2026. E 2026 será um bom ano para os fundos imobiliários? Quais setores serão destaque, na minha opinião? E hoje eu vou te mostrar por que eu acredito que sim, 2026 será um ótimo ano para fundos imobiliários. Quais setores tendem a se destacar mais, mas sem deixar de citar quais são os riscos e os percalços que poderemos ter no caminho. Fica comigo para você descobrir tudo isso até o final do vídeo. Vem, eu vou te mostrar os sinais que o mercado está dando para que 2026 sim possa ser um ano muito bom para os fundos imobiliários. Primeiro é importante destacar que a despeito de tudo que a gente vê, às vezes negativo no noticiário, 2025 já tem sido um ano muito bom. Se você pegar aí o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, ele no ano acumula alta superior a 15%, isso olhando aí para os dados da última semana de outubro. Ele supera o CDI no ano. Vamos nos lembrar que lá no final de 2024, a taxa Selic era menor do que 13%. Aí nós tivemos 4 altas nos 4 primeiros cupons do ano, o Banco Central subindo a taxa Selic. Ela bateu 15% e ainda assim os fundos imobiliários têm um ano positivo, um ano de ganho. Na média, hein? Se você fizer uma seleção ainda mais caprichada, está tendo retorno superior a isso. Por que eu ainda digo que 2026 pode ser ainda melhor para fundos imobiliários? Porque a história não se repete, mas frequentemente rima. Vamos dar uma olhadinha num cenário de 2023. E aí eu trago um dado para vocês, um gráfico bem esclarecedor. Neste gráfico, eu tenho o IFIX de dezembro de 21 até outubro de 25. O IFIX está em pontos. Nesta área eu estou destacando o primeiro trimestre de 23 até mais ou menos o pregão do dia 30 de março. Pronto, peguei aqui o dado bonitinho. Então é o primeiro trimestre certinho, 30 de março. O IFIX caiu nesta janelinha aqui, ó, 4,6%. E a gente já vinha de um período ali sofrido. Como tinha sido o IFIX em 2022? Uma alta tímida de 2%. Só em dividendo ele entregou muito mais do que isso. Então, se você for pensar em valor de cota, o valor de cota por si só caiu. Os dividendos é que conseguiram fazer com que o IFIX se sustentasse numa alta tímida de apenas 2%. Então, era um período mais difícil para a indústria de fundos imobiliários. Onde estava a taxa de juros aqui? Primeiro, que lembre-se do que eu peço para vocês. Tirem o olho da taxa Selic. Vamos olhar para o juro longo. O que estava acontecendo com o juro longo, o juro de longo prazo, nesta janela aqui? Eu vou trazer para vocês um relatório que os nossos assinantes receberam lá no final de julho de 2023. E nesse relatório eu consigo ter uma ideia. Olha só, no final de 2023, o juro de longo prazo estava flertando ali com 13%. Nesta janela aqui de primeiro trimestre, essa situação deteriorou-se ainda mais. É por isso que o IFIX recuou. Mas aí entrou no radar o quê? Corte de juros por parte do Banco Central. Por que entrou no radar o corte de juros por parte do Banco Central? Porque as expectativas inflacionárias começaram a arrefecer, a cair. Inclusive, a própria inflação corrente de curto prazo também apresentava um comportamento benigno. Nesta janelinha que marca o final do primeiro tri e os 6 meses adiante, a gente observa que o IPCA acumulado em 12 meses ficava ali entre 3% e 4% mais ou menos. Um patamar mais comportado de inflação. Uma inflação corrente mais comportada e as expectativas de inflação caindo, deu ao Banco Central a condição de reduzir a taxa Selic. Ela cai pela primeira vez e ela cai apenas 0,25%, só 0,25%. Nesta tabelinha lá no site do Banco Central, eu tenho todo o histórico de reuniões do Copom. E a gente observa que a taxa Selic estava ali em 13,75%, ó, 13,75, 13,75, 13,75. Aí quando chega ali na reunião de 2 de agosto, ela cai para 13,25. Então foi uma redução de 0,5%. Pronto, dado na vírgula aqui para vocês uma redução de 0,5%. Mas ainda assim uma taxa alta, né? E ela cai só 0,5%. Então tá vendo como uma queda marginal no juro de curto prazo, a Selic, não é isso que muda a precificação automática de um ativo imobiliário, mas a expectativa de um juro menor adiante, a inflação mais baixa, dando ao Banco Central condição de promover ainda mais cortes adiante, isso sim trouxe um cenário benigno para os FIIs. De tal sorte que, volta aqui,
antes deste primeiro corte, ou seja, lá de 30 de março até o dia 2 de agosto, nesta janelinha aqui, o IFIX subiu mais de 16%. A gente está falando aqui do quê? De abril, maio, junho, julho, 4 meses. 4 meses o IFIX subiu 16%. E a Selic ainda não tinha caído. Ela cai justamente no final do dia 2 de agosto, valendo a partir de 3 de agosto. Ou seja, me parece que a gente vive algo com alguma semelhança no atual cenário. Porque agora vocês vão ver um relatório que os nossos assinantes aqui na Finclass receberam este mês. Quando falamos do mercado de FIIs em setembro, a gente tem lá o mesmo gráfico atualizado bonitinho, onde eu mostro a curva de juros. Esta barrinha azul é como estava lá no final do ano de 2024. Tá vendo que o juro longo apontava aqui, ó, 15%, né? Agora, no final de setembro, ele já estava aqui, ó, em 13,5% praticamente. A ponta mais longa, 13,5%. Ainda longe de onde estava lá em junho do ano passado, quando estava ali perto de 12,5%, mas já num patamar bem menor do que estava no final do ano. O que isso quer dizer? Olha só, o mercado espera menos juros adiante. O que está acontecendo com as expectativas inflacionárias? Está lá no Boletim Focus. As expectativas de inflação, semana após semana, elas vêm reduzindo. A gente ainda tem um desafio muito grande, está longe da meta, mas elas vêm reduzindo. Isso dá possibilidade para o Banco Central, no começo de 2026, quem sabe já começar os cortes de juros. Ainda não é o cenário base, mas me parece muito crível que nós teremos cortes de juros ao longo de 2026. Pode ser no primeiro Copom do ano, pode ser no primeiro trimestre, pode ser no comecinho do segundo trimestre, mas me parece muito crível que a gente vai ter essa situação. E aí, gente, não adianta você querer esperar o primeiro corte, porque se você espera o primeiro corte, olha isso aqui, ó, a primeira pernada ficou para trás. E note que depois do primeiro corte, o IFIX ficou até que relativamente de lado. Então, tentar adivinhar o momento da virada, esquece. A gente tem que pegar esses sinais. Os sinais estão à mesa. As expectativas inflacionárias vêm reduzindo, paulatinamente, mas vêm reduzindo. A curva de juros já aponta um nível de precificação de juro futuro bem menor do que estava no final do ano passado. Tiramos essa pressão. Ainda tem muita coisa para ser cortada, mas já estamos num patamar menor. E fora tudo isso, a gente precisa olhar para o mercado real. Vamos lá, segmento por segmento. Logística, menor vacância da história no país. Vacância ali inferior a 8%. Preços de locação crescendo. Já existem áreas logísticas no Brasil onde o preço de locação passou facilmente dos R$40 por metro quadrado. Mercado de escritório, vamos olhar São Paulo, que é o motor, o coração do mercado de escritório em esfera nacional. A vacância vem se reduzindo trimestre após trimestre. A gente já está com a vacância ali ao redor de 17%, que já é um nível de vacância aí muito próximo do grande equilíbrio entre proprietários e locatários, em que não existe alguém com mais força na negociação. Quando você tem algo entre 12% e 15%, é esta zona de equilíbrio. Os preços de locação acelerando em algumas regiões, que inclusive estavam estagnadas há muito tempo, eles já começam a crescer. Não é uma recuperação uniforme, tem região que está muito difícil ainda. Você olha para a Chácara Santo Antônio, tem muita vacância. Marginal Pinheiros, também ainda com bastante vacância. O mercado de Alphaville, bastante vacância. Mas, quando você olha as principais praças, e mesmo regiões como a Chucre Zaidan, que há pouco tempo atrás ainda tinham vacância em patamar mais elevado, você vê uma situação muito melhor. Paulista indo muito bem. As regiões premium, Faria Lima, Itaim, JK, também indo muito bem. Mercado de escritório traz dados positivos. Mercado de shopping center, só olhar os resultados das empresas listadas em bolsa, os dados dos shoppings que estão nos relatórios dos fundos imobiliários, a gente vê crescimento de aluguel, a gente vê vacância em níveis super controlados, descontos em níveis muito baixos, descontos para lojistas em níveis muito baixos. Então o mercado real vai muito bem. No cenário macro a gente vê sinais positivos para um eventual corte de juros em 2026. Tudo isso me remete a este gráfico lá de 2023, que foi a mesma coisa no ciclo anterior, quando a gente teve um triênio 17, 18 e 19 maravilhosos. Este triênio foi maravilhoso, 3 anos excelentes. Foi a mesma coisa, uma baita de uma pernada antes do primeiro corte de juros. Todos os elementos, eles me parecem aparecerem novamente. Mas vai ser um passeio no bosque? Não, porque a gente tem risco na mesa. Mas antes de te dizer quais são os riscos na mesa, eu te digo que esse tipo de cenário, ele privilegia tijolo.
tijolo. Então, é esperado que os tijolos performem melhor. Não à toa, neste ano, os tijolos estão performando melhor do que fundos de papel. Uma vantagem pequena, mas performam melhor do que fundo de papel. E aí eu te disse 3 segmentos aqui: shopping center, escritório e logística, que na minha opinião tem tudo para se destacar em 2026. Focando em ativos de qualidade, em que você pode comprar com o preço por metro quadrado abaixo do que efetivamente vale. Como é que eu sei quanto vale, Ricardo? É só você pesquisar aí na internet, que você vai ver as últimas negociações que existiram em ativos dessa natureza. Os próprios fundos imobiliários às vezes negociando. Então vocês vão ver que o valor por metro quadrado da transação é maior do que o valor por metro quadrado que você paga na cota, porque a cota está descontada. Então você ainda tem oportunidade de comprar barato. Sabe a métrica PVP que vocês adoram? Que olha o valor de mercado em relação ao valor patrimonial? No IFIX, a média está ao redor de 0,90, mais ou menos quando eu olho por este finalzinho de outubro. Mas quando eu divido, o tijolo ele está mais descontado, está ali em 0,85 mais ou menos. E o fundo de papel ali num 0,94. Então o fundo de papel está melhor precificado, com desconto, mas melhor precificado. No tijolo eu tenho mais desconto. Quando eu abro por segmento, eu olho para PVP, o mais descontado é escritório. O PVP do escritório está abaixo de... está ao redor de 0,70, mais ou menos. 0,70, 0,71. Quando eu olho para a renda que ele gera, dividend yield, qual é a diferença para o título público federal indexado à inflação? Eu tenho uma diferença, não tenho? Então imagina que o dividend yield é 10 e a taxa do Tesouro IPCA é 6. Essa diferença aqui, 10 para 6 é quanto? 4. A gente chama isso de spread. O spread de shopping center hoje é um dos maiores da história. Ou seja, a diferença do yield que ele te entrega em relação à taxa do Tesouro IPCA. Isso porque a taxa do Tesouro IPCA está na lua, né? Acima de 7%. Então, eu tenho vários elementos para mostrar que a gente está num momento de compra muito bom, com um cenário prospectivo bem positivo. Eu destaco esses 3 segmentos, com certeza, como ótimas oportunidades, escolhendo ativos com maior qualidade, em boas regiões, boas localizações. Você já sabe quais são os setores, né, que, na minha opinião, se beneficiarão desse cenário que a gente espera para 2026. Mas não é para sair comprando qualquer fundo imobiliário desse setor. Tem que saber fazer a seleção, identificar os melhores ativos, identificar bons preços de compra e saber, inclusive, qual é a quantidade de cada um desses segmentos para montar uma carteira de maior qualidade. Se você quiser a nossa ajuda para montar essa carteira para você, eu te convido a se juntar aos mais de 130 mil assinantes da Finclass, que já se beneficiam deste conteúdo, uma carteira focada em geração de renda passiva, uma carteira focada na construção de patrimônio, quem está começando a jornada. Fora isso, tem a nossa comunidade, tem live todo dia com analista, uma vez por semana comigo, tratando só de fundos imobiliários. Tem mais de 70 aulas do básico avançado para você aprender cada vez mais sobre o mercado financeiro e, na melhor condição do ano, 50% de desconto na assinatura da Finclass para você se juntar e se beneficiar de tudo isso que eu te falei para atravessar 2026 escolhendo os melhores resultados com fundos imobiliários. Mas esse cenário de 2026 não necessariamente será um passeio no bosque. Esse cenário pode trazer alguns elementos que vão aumentar a volatilidade em relação à média do mercado. Lembra o que é volatilidade? Como o preço chacoalha lá na bolsa. Quanto mais volátil, mais ele chacoalha. Olha esse gráfico bem legal que a turma da Red Investments colocou no relatório do HFOF. Ele mostra a volatilidade do IFIX e do Ibovespa. Então, primeiro a gente já percebe que o IFIX tem menos volatilidade que o Ibovespa. Ou seja, FIIs chacoalham menos do que ações. Esse gráfico aqui, ele mostra qual é o retorno histórico, lá desde 2021, em relação à volatilidade. Quem está nesse quadrado aqui tem mais retorno e menor volatilidade. Olha aqui o IFIX, destaque. Melhor aqui com um risco-retorno mais interessante aqui do que dólar, do que Ibovespa, do que as ações imobiliárias. Mas eu quero chamar a atenção para você para esse fato aqui. Ó. Tá vendo que a volatilidade do IFIX neste ano está ao redor de 6%. 2024 foi maior, ó, passou de 7%. Pode ser que a gente veja algum incremento de vol em 2026, porque a gente tem um negócio chamado eleições no caminho. E este elemento é um agregador de volatilidade. A gente vai ter as pesquisas eleitorais, a gente ainda não sabe nem quem são efetivamente todos os candidatos. Esses nomes vão ser ventilados, eventualmente em algum momento serão confirmados, e isso, não tenha dúvida, trará volatilidade para o mercado de FIIs. Fora isso, você tem os Estados Unidos com essas indas e vindas de tarifas comerciais para lá e para cá, o que obviamente acrescenta mais
instabilidade nas tomadas de decisão dos investidores, mais volatilidade no mercado e toda essa cena geopolítica extremamente sensível. Guerra Ucrânia e Rússia ainda não devidamente endereçada para uma solução. Mesmo no Oriente Médio, a gente precisa entender como serão os próximos passos. Então, volatilidade, gente, seja no cenário interno, seja no cenário externo, não faltará em 2026. Então, essa vol aqui de abaixo de 6 desse ano, conversa aí com a média histórica do IFIX, tem elementos aí que me sugerem que 2026 poderá ter ainda mais volatilidade. E, mais uma vez, eu trago a questão eleitoral. O resultado das eleições, por óbvio, podem gerar aí uma guinada de preços dos ativos para um lado ou para o outro. Tudo isso vai depender, obviamente, para além do nome que sair vencedor das urnas, do tipo de política econômica que o nome trará. Então precisamos ficar de olho nisso daí. Elementos atuais de macroeconomia e de micro, ou seja, olhando para o mercado imobiliário, nos levam a crer que 2026 será um ano muito bom para fundos imobiliários. Mas tá dado, calma que eu trouxe aqui para vocês a série de fatores que precisam ficar no radar para a gente poder ajustando a nossa carteira e atravessar o ano com maior rentabilidade do que neste ano. E justamente porque temos aí muitos elementos que podem trazer incertezas para 2026, se você quiser atravessar esse mar turbulento, muito bem amparado por uma equipe de marinheiros extremamente experientes nesse tipo de mar, eu te convido a se juntar à Finclass. Inclusive, estamos com uma promoção espetacular, 50% de desconto para você ter acesso aos nossos relatórios, às nossas recomendações, à nossa comunidade para você colocar suas dúvidas serem esclarecidas. Todo dia live com analista, uma vez por semana comigo, para você esclarecer dúvidas de fundos imobiliários, fora mais de 70 aulas do básico ao avançado para você entender cada vez mais sobre este bicho que é mercado financeiro, finanças e investimentos. 50% de desconto, melhor oportunidade do ano para você assinar a Finclass, link tá na descrição. Tá preparado para 2026? Concorda com os setores que eu citei? Tem algum outro setor que você acha que será bola da vez em 2026? E o like, não se esqueça do like, porque ele ainda não é tributado, ajuda bastante a gente entender o tipo de conteúdo que você gosta. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que esta mensagem chegue a mais investidores de fundos imobiliários. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.